sempre acompanhando a programação. Deus abençoe a irmã Marília também. E vocês estão aqui hoje, que Deus abençoe a vida de vocês de uma forma muito especial. E muito obrigado por estar hoje procurando ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus por tudo. Segundo Reis, capítulo de número 4, eu irei ler toda essa porção bíblica que está até o versículo de número 7. E hoje eu falarei sobre, mas pode colocar depois, vamos ler primeiro o texto, as 4 fases de um milagre. Certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: o meu marido, o seu servo, está morto, e o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus. Mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou àquela mulher: o que posso fazer por você? Então ele disse: diga-me, o que é que você tem em casa? E ela respondeu: esta tua serva não tem nada em casa, a não ser um vaso de azeite. Então Eliseu disse: vá e peça vasilhas emprestadas aos teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas, ou em outra tradução, vasilhas vazias, mas muitas vasilhas. Depois entra em casa, fecha a porta atrás de você e dos seus filhos, e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas, e ponha à parte as que forem ficando cheias. Versículo 5. A mulher foi embora dali, e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes lhe passavam as vasilhas e ela as enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha, ou mais um vaso. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus. Ele disse: vá, venda o azeite e pague a sua dívida, e você e os seus filhos vivam do resto, ou em outras traduções, do que sobrar. Eu fiquei debruçado, irmãos, praticamente a tarde inteira estudando essa passagem bíblica. Eu sei que é uma passagem bíblica muito conhecida, até o novo convertido já ouviu falar sobre o azeite da viúva, como comumente é conhecido. E esses 7 versículos, eles estão enriquecidos de ensinamentos de Deus e de lições importantes. É verdade que para cada pregador, o Senhor vai revelando algumas coisas. Existem aqueles pregadores que têm uma grande facilidade de arrancarem do texto aquilo que a gente não consegue ver. Ontem eu estava ouvindo a pastora Helena Raquel, que considero uma das 3 mais conhecidas pregadoras, mulheres do nosso país, e ela consegue extrair do texto palavras tão poderosas que a gente fala: onde foi que ela encontrou aquilo? Uma das grandes referências que nós encontramos na pregação brasileira, principalmente na pregação expositiva, o pastor Hernandes Dias Lopes. E a gente diz: de onde esse homem encontrou tantas verdades? E então, por graça e misericórdia, eu pedi a Deus que me revelasse algumas coisas, não apenas para o meu enlevo espiritual, não só para um alimento pessoal, mas que também pudesse abençoar a sua vida. E uma das verdades que eu encontrei nesse texto, e por isso que eu quero pregar uma mensagem absolutamente expositiva, e por ser expositiva, eu preciso que você continue com a sua Bíblia aberta, ou com a sua Bíblia ligada. Eu vou falar hoje sobre as 4 fases de um milagre, amém? Se você quiser anotar, é importante. O versículo 1 diz: certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu: o meu marido, o seu servo, está morto, e o Senhor sabe que o seu servo temia ao Senhor. Eu pergunto a você, esta mulher vivia em uma casa em que o esposo era um profeta. E se o texto diz que ele temia o Senhor, é porque ele era um verdadeiro profeta. Logo, essa casa era uma casa profética, era uma casa piedosa, era uma casa que temia Deus.
Ele diz, ele temia ao Senhor. Então era uma casa onde Deus era levado a sério. Mas veja que mesmo sendo uma casa profética, uma casa que tinha uma família que temia o Senhor, e eu consigo conjecturar a respeito disso, porque a mulher obedece à voz de Eliseu, e os filhos obedecem à voz da mãe. Era uma casa de obediência, era uma casa de temor, era uma casa que levava a Deus a sério, era casa profética, uma casa espiritual. Mas mesmo tendo todas essas qualidades, esta casa não estava isenta de viver um tempo de crise ou de dificuldades. Porque a primeira crise que bate a porta dessa casa é a morte do provedor da casa. E quando esse homem morreu, por ser o provedor, talvez por não ter feito uma gestão necessária, aconteceu que a sua esposa e seus filhos ficaram com uma grande dívida. O texto diz que o credor bateu à sua porta e queria levar os seus 2 filhos como escravos. A lei mosaica permitia que, se alguém fosse o devedor e ele não pudesse pagar com bens financeiros ou materiais, ele deveria dar sua própria vida como escravidão, e depois de 7 anos seria liberto. Então pensa comigo, se aquela mulher está a ponto de perder os seus 2 filhos, significa que tudo que ela tinha já estava confiscado, hipotecado e dado. Para alguém dizer, só me restou os filhos, é a única coisa que eu tenho, é porque ela havia perdido tudo. Então aquela casa não tinha móveis, aquela casa talvez nem fosse mais dela, aquela casa tinha perdido a paz e a alegria. Aquela mulher precisava de um milagre. O que é um milagre? Alguns vão dizer, o milagre é algo que não se pode explicar. Mas sabe o que significa milagre, teologicamente falando? Uma intervenção especial de Deus. Milagre é quando só Deus pode fazer. Milagre é quando nada na terra mais pode resolver, só Ele pode fazer. É quando o diagnóstico é contrário, é quando o prognóstico é desfavorável, é quando todas as portas mesmo, A, B, C, até o Z, se fecham. É nessa hora que só uma intervenção especial de Deus pode mudar o quadro e aquela situação. Se ela precisa de um milagre, a primeira fase de um milagre, isso você vai encontrar em toda a Bíblia, a primeira fase de um milagre é a fase do desespero. Para que alguém viva um milagre, essa pessoa precisa estar em um tempo de tal crise que ela se desespera. E o desespero dela é tão grande, porque ela diz, os meus filhos serão levados como escravo. Aquela mulher está tão desesperada, que a única pessoa que ela pode buscar naquela hora é o profeta Eliseu. O texto diz, certa mulher clamou a Eliseu, porque quando a crise bate na porta, o desespero chega junto. Mas para alguns, o desespero paralisa, para outros, o desespero alavanca a fé. Aquela mulher tinha perdido tudo, mas ela não tinha perdido a fé de que Deus poderia resolver alguma coisa. Ela não ficou paralisada no seu mundo, ela não ficou paralisada na sua crise existencial, ela precisava de um milagre de Deus. E quando nós enfrentamos um desespero, nós não sabemos o que fazer, porque o medo toma conta da situação. Só que, quem já enfrentou uma grande crise e se desesperou, a primeira coisa que vem com desespero é o medo. E agora? Como vai acontecer? O que vão dizer de mim? Eu vou perder tudo o que eu construí? O medo vem. Aquela mulher tinha medo? Certamente. Aquela mulher estava no limite? Certamente. Ela perderia os filhos? Ela já tinha perdido o esposo. Imagine perder o esposo e os filhos. Aquela mulher teria que se prostituir para se manter, ou talvez iria mendigar nas estradas. Ela estava desesperada. Mas olha que coisa interessante,
O desespero é a primeira fase, mas quem crê em Deus faz como esta mulher fez. Olha o que diz o versículo de número 1. Certa mulher viúva de um dos discípulos profetas clamou a Eliseu. Quando o desespero chega e quando a gente não sabe o que fazer, Deus sabe o que fazer. Pastor, como é que eu sei o que Deus sabe? E como é que eu posso fazer para descobrir o que Deus sabe? Orar. Existem homens e mulheres na Bíblia que enfrentaram desespero. Josafá, ele não sabia o que fazer. A multidão veio contra ele, ele se desesperou. Moisés está diante do mar vermelho, ele não sabe o que fazer, ele também se desespera. Gideão vai enfrentar 145 mil midianitas, só tem 300 homens, ele está desesperado, ele não sabe o que fazer. Agar está com um filho à beira da morte, ela também está desesperada, ela não sabe o que fazer. E quando você não sabe o que fazer, tem que aprender a buscar quem sabe o que fazer. E para saber o que Deus sabe, a gente precisa clamar. Quando Josafá orou, Deus respondeu. Quando Moisés orou, Deus deu uma direção. Quando Gideão orou, oh glória, Deus deu um comando. Quando Agar orou, a resposta veio dos céus. Se você está em tempo de crise, desesperado, precisando de um milagre, o conselho que eu te dou, a primeira coisa a ser feita é clamar a Deus. Agora, ela não só ora, ela clama. Diga para alguém do lado: clamar é o maior nível da oração. Mas como você está meio tímido, então diga para o outro que você não disse: clamar é o maior nível da oração. Pastor, Deus responde a oração? Deus responde às orações, mas Deus não resiste a um clamor. E se tu for crente em mente e vier aqui, tu vai dar glória hoje em nome de Jesus. Porque ela clama, ela busca a Deus. Oh, aleluia. O que diz Jeremias 33:3? Ora a mim, fala a mim, clama a mim, e eu responder-te-ei, e eu te mostrarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Ele está dizendo, quando você clama, tem acesso direto para a resposta descer dos céus e tocar a sua vida. Segundo Samuel, tem que ser rápido aí na projeção. Segundo Samuel, capítulo 22, versículo 7. Alba, segundo Samuel, capítulo 22, versículo 7. Glória a Deus. Na minha angústia, eu clamei ao Senhor. Irmãos, não era na minha diversão, não era no momento bom. Na minha angústia, eu clamei ao Senhor. Porque quando nós estamos angustiados, a gente quer se fechar no mundo, as janelas da mente se fecham. Quem estuda psicologia sabe o que eu estou dizendo. O medo é paralisante. É nessa hora que você tem que abrir a mente e dizer: Deus, está tudo fechado, o leão se levantou, o inferno se levantou, a porta se fechou, mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou dobrar os meus joelhos e eu vou clamar ao Senhor na minha angústia, porque eu sei que o Senhor responderá. Salmo capítulo 40, versículo 1. Eu esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor de socorro. Irmão, pensa comigo. Um Deus poderoso, santo, assentado no trono, Ele se inclina para ouvir o clamor de um servo. Alguém está entendendo isso? Quando você clama, Deus se inclina. Quando você clama, Deus responde. Quando você clama, Deus opera. Deus está dizendo: clame. Clame, não deixe de clamar. Jonas capítulo 2, versículo 2. Jonas está no ventre do grande peixe. Ele fez uma campanha de 3 dias, mesmo sem querer. Ele diz, Jonas 2:2: em meu desespero, eu clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Irmão, diga comigo: eu clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Você vai perceber, se você começar a ler a Bíblia,
que as maiores respostas de oração foram para pessoas que clamaram a Deus. Só que clamar não é, oh Deus, oh Pai. Clamar é grito de desespero. É alguém que está no meio do mais alto mar, e aparece sua embarcação do nada, ele grita, ele suplica, ele clama, ele busca, ele se desespera, ele diz: é a minha salvação, é disso que eu estou precisando. É por isso que quando o cego Bartimeu vê que Jesus está passando, ele é cego, mas não é surdo, ele é cego, mas não é mudo, ele é cego, mas não perdeu a fé, ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele está dizendo: eu só tenho essa oportunidade, é a minha chance, eu não tenho outra. Porque quem está desesperado busca, quem está desesperado clama. É por isso que tem gente que não entende isso, fala: mas fulano grita demais. É porque você não sabe o nível de desespero que ele está por uma intervenção de Deus. Mas fulano está chorando muito, buscando muito. É porque você não sabe o nível da luta que ele está. Ele sabe, esse é o culto, esse é o momento, é a minha oração. Eu só saio daqui depois que o Senhor me abençoar. Eu vou clamar até que Deus responda. Eu vou clamar até provocar os céus. Eu vou clamar até incomodar o Deus que está no trono, para que Ele possa ouvir a minha oração. Você sabia que Deus pede para você clamar? O Salmo capítulo 50, versículo 15, na versão NVI, a nova versão internacional, Deus pede para clamar a Ele. Deus não fala só de orar. Salmo 50, 15 NVI: clame a mim, no dia da angústia eu o livrarei, e você me honrará. Está vivendo crise, precisa de um milagre? Não sei o que estou dizendo, o conselho é dele. Clama a mim, clama a mim, no dia da angústia eu te livrarei, tu me glorificarás. Irmãos, tem hora que a nossa oração tem que ser de grito, de desespero. Se você chegar para uma mãe que recebeu um diagnóstico para o filho que só tem uma semana de vida, e se alguém chegar para essa mãe e dizer assim: existe uma solução, se você fizer isso e aquilo, você alcança essa bênção, essa mãe vai correr oceano, ela vai para cima de todos os obstáculos, ela vai quebrar todo orgulho e vaidade pessoal, porque ela está desesperada por uma intervenção para o seu filho que só tem 20 dias de vida. Alguém está entendendo? Quando alguém está clamando, alguém está desesperado, alguém está dizendo: Deus, se o Senhor não fizer, ninguém faz mais. Se o Senhor não operar hoje, acabou, minha vida já era, é um ultimato, é a última chance, é o último momento, eu preciso que o Senhor faça alguma coisa. Tem horas que na oração a gente tem que fazer como essa mulher. Ela está desesperada, mas ela clamou a Eliseu. Ela está dizendo: faz alguma coisa, eu preciso que o Senhor faça alguma coisa. Tem horas, irmãos, que gritar vai operar um milagre. Só que eu sei que tem crente que diz: mas Deus não é surdo, pastor Jorge. Deus não é surdo. Então eu vou te ensinar algumas coisas hoje. Salmo 18, 6. Salmo capítulo 18, versículo 6. Vamos aqui para a tela. Na minha angústia eu clamei ao Senhor, e o que, irmãos? Irmãos, vocês estão fracos. E fez o quê? Gritei. Gritar é coisa baixa ou coisa alta? Alguém está tão desesperado que ele sai do clamor e entra no nível de gritar por um socorro. Só quem esteve absolutamente desesperado sabe que não é porque Deus é surdo, é porque está descobrindo as intenções do seu coração em gritar e buscar a sua presença. Tem muitos versículos. Salmo 77, 1. Aquele só não grita, mas o texto diz que ele grita alto, ou ele clama em alta voz. Não é só clamar, mas é um nível de interesse tão grande que a pessoa grita até que Deus opere o milagre. Josué capítulo 6, versículo de número 20. Eles gritaram para que os muros de Jericó pudessem ser derrubados. Irmãos, alguém está entendendo essa palavra em nome de Jesus? Às vezes no meio de uma reunião, de um culto, você vai ver um crente gritando, parecendo que está histérico ou louco, mas talvez aquele crente está dizendo: Deus, eu vim aqui hoje, porque hoje é o meu dia, hoje eu preciso que o Senhor resolva uma situação.
Só quem sabe o que precisa, é o que sabe o nível que precisa entrar em ambientes espirituais em Deus, para que Deus possa trazer uma intervenção poderosa. Mas Deus não é surdo. Então eu vou te dar um exemplo que talvez seja o melhor. Mateus 27:46. Se Deus não é surdo, por que Jesus clamou em alta voz? Deus meu, por que me desamparaste? Ele está gritando alto, clamando por uma intervenção de Deus. E aqui os crentes que são pentecostais vão gostar. O livro do profeta Isaías, capítulo 12, versículo 6, diz que nós podemos chegar a um nível de tanto clamor em Deus, que quando nós formos adorá-lo, nós gritaremos de alegria na sua presença. Então deixa eu profetizar: se você está desesperado, haverão gritos de desespero, mas depois do milagre, haverá gritos de alegria na presença de Deus. Eu posso ouvir um grito de alegria, de aleluia e de glória a Deus dentro desse ambiente. Aleluia! É interessante que o texto diz certa mulher. Essa mulher não tem nome. Nós não sabemos o nome dessa mulher, mas é interessante que quando ela clamou, Deus respondeu. Tem gente que não é conhecida na terra, mas é conhecida nos céus. Essa mulher é conhecida nos céus. Ela não tem nome, mas ela tem história de milagres. Talvez alguém olhe para você e você não tem nome, é um anônimo no meio de uma multidão, mas eu quero crer em nome de Jesus, que você vai ter uma história de milagre para falar com Deus. O marido dela não tem nome, ela não tem nome, os filhos também não têm nome. É interessante, a mulher do fluxo de sangue não tem nome, o paralítico de 38 anos também não tinha nome, o garoto que trouxe 5 pães e 2 peixes não tinha nome, mas eles tinham experiências de história de milagres com Deus. Muito mais importante do que ser conhecido na terra, é ser conhecido nos céus. Aquela mulher clama, porque ela era conhecida nos céus. Lembra de Mateus capítulo 15, versículo de número 23? A mulher cananeia, que está com a filha terrivelmente demoniada. Mateus 15, 23. Os discípulos olham para Jesus e dizem: ela vem gritando atrás de nós. Qual é o seu nível de desespero? Determina o seu nível de busca. Ela disse: eu só tenho essa chance. Agora uma coisa interessante: quando você clamar a Deus, vá direto ao ponto com Deus. Quando você clamar a Deus, não faça rodeios. Diga: Deus, esse é o meu objetivo. O Salmo 70, versículo 1 diz: apressa-te, ó Deus. Ele vai direto ao ponto. Ela vai direto ao ponto. O meu marido morreu, os credores querem levar os meus filhos. Não fique rodeando com Deus. Tem gente que entra na oração querendo florear Deus majestoso, glorioso, maravilhoso. É bom falar quem Ele é, mas chega uma hora no nível de desespero que você fala: Deus, eu estou aqui, eu preciso de uma intervenção, de um milagre, eu preciso que eu faça alguma coisa. Deus, eu sou teu servo, o Senhor sabe da minha história, mas por favor, Deus, estou indo direto ao ponto. Eu preciso de um milagre. Ela clama e ela dá uma direção na sua oração. A primeira fase do milagre é a fase do desespero. Então diga comigo: clamar é o maior nível da oração. A segunda fase de um milagre é a fase do nada. O versículo de número 2, como eu disse, é um texto expositivo. Eliseu perguntou à mulher: o que eu posso fazer por você? E você percebe que com a pergunta dele, existe um certo hiato, um espaço de tempo. Você percebe que logo ele perguntar: o que eu posso fazer por você? Ela não responde.
Ele então faz uma segunda pergunta: o que é que você tem em casa? Porque quando nós estamos talvez na crise, as perguntas que nos fazem, a gente está tão atordoado que não sabemos as respostas certas. Deixa um hiato a essa pergunta, e ela disse: a tua serva não tem nada em casa. A segunda fase de um milagre é a fase do nada. Nada dá certo, nada está sendo favorável a nós, nenhuma resposta, nenhuma porta, ninguém para ajudar. Quem pode ajudar não ajuda. O que era para receber, confiscaram. As pessoas que disseram que ia fazer, sumiram. Tem uma fase antes do milagre, que é a fase do nada. Você sabia que Jó ficou sem nada? Você pode dizer: pastor, eu estou aqui hoje sem nada. Teve gente que perdeu a família, perdeu o emprego, perdeu a dignidade, perdeu a empresa, perdeu o noivado, perdeu os amigos, perdeu tanta coisa. Chega uma hora que a gente está como essa mulher: nós não temos nada. Nós não temos nada. Jó ficou sem nada. Alguém lembra de Noemi? Noemi ficou sem nada. Lembra do profeta Elias, depois de dar uma palavra só para o monte? Não tinha nada. A sunamita que recebe o profeta Eliseu na sua casa, entrou em um tempo de crise e chegou ao ponto de não ter nada. Ezequiel no vale de ossos secos, ele entra, só tem ossos secos. Ezequiel não tem nada. E aí eu te dou uma palavra: quando você não tem nada, é a oportunidade de Deus fazer o seu tudo. Porque nada é o contrário de tudo. Se não tem nada, é a hora que Deus entra para preencher todos os ambientes, e Ele entra para preencher todos os vazios. Porque você nada pode fazer, mas o seu Deus pode fazer tudo a partir do nada que você tem. Pode ser nada para você, mas para Deus pode ser o meio para Ele operar o seu milagre. Ela não tinha nada. Talvez você veja aqui hoje, ou está assistindo aqui agora, e está precisando de um milagre, porque está sem nada. Glória a Deus. Pode ter começado sem nada, mas a sua história não vai terminar assim, em nome de Jesus. Eu vou repetir: a sua história não vai terminar assim, em nome de Jesus. Quando você viver um milagre, Jó ficou sem nada, mas ele termina a história sendo o homem mais rico do Oriente, e Deus restituiu 2 vezes mais de tudo que ele havia perdido. Noemi ficou sem nada, mas termina a história restaurada, oh glória, e abençoada, oh glória. Elias ficou sem nada, mas termina a sua história com uma grande chuva de Deus descendo sobre a terra, depois de um tempo de sequidão. A sunamita ficou sem nada, mas termina com todas as suas terras restituídas e abençoada. Aleluia, oh glória. Você olha para Ezequiel, ele começa sem nada, mas quando ele termina, um grande exército está com ele. Você pode ter começado sem nada, mas o seu final será de restauração, multiplicação, a bênção de Deus e um milagre na sua vida. Alguém crê em nome de Jesus? Alguém recebe em nome de Jesus? Sem nada, mas com Deus operando. Lembra de João capítulo 2, versículo 3? O vinho acabou. Quando nós ficamos sem nada, Deus pode operar um milagre. Sabe o que eu achei interessante estudando hoje João 2,3, que eu não tinha percebido? É que você vai perceber que só quem sabe que o milagre aconteceu foi Jesus, a sua mãe, alguns poucos discípulos e os servos que encheram as talhas de água. Mas todo mundo que estava na festa não percebeu que um milagre havia acontecido. Tanto é que eles falam assim:
deixou o melhor vinho ainda para o final, ou seja, não mudou o cenário do casamento. E aí eu quero te dar essa palavra: milagre na sua vida vai ser coisa normal. A tua família vai viver milagres, que era coisa normal. Tem gente que nem vai perceber, o milagre já está acontecendo na sua casa. Alguém está comigo? Na casa dos outros talvez não vai ter nada, mas na sua o milagre vai acontecer, vai continuar operando. Ninguém sabia, mas nos bastidores da sua vida tem um Deus que não parou de operar milagres na sua história. Então você vai ser um colecionador dos milagres de Deus sobre a tua história. Então eu quero que você profetize para 3 pessoas: vai ser normal você viver milagres. Diga para alguém: vai ser normal. Cadê esse povo? Vai ser normal você viver milagres. Oh meu Deus, oh meu Deus. Você pode levantar suas mãos aos céus, receba esse milagre. Ele abre as portas para ninguém, Ele trabalha. Oh meu Deus, erga as suas mãos, comece a cantar com muito louvor, Só quem recebe milagre essa noite, só quem entra no ambiente do milagre essa noite, debacando o bachorabás. Aleluia. Ela disse: a tua serva não tem nada em casa. Termina aí, irmãos. O que acontece depois? Senão uma botija de azeite. Ela não tem nada. Agora vamos pensar comigo. Eu peço que você me ajude aqui a pregar. Certamente a casa daquela mulher havia sido confiscada, a ponto de levar os seus 2 filhos. Ela não tinha armário, não tinha estante, não tinha mesa, não tinha cadeira, não tinha nada. Quando ela olha para dentro da sua casa, ela disse: não tem nada, Eliseu. A não ser, quando ela fala a não ser, é porque ela entende que aquela botija é o quê? Insignificante, sem valor. Aí eu pergunto para vocês: se o credor estava a ponto de levar seus 2 filhos, é porque não tinha mais nada que ela pudesse compensar o pagamento do credor. Aí eu pergunto então uma segunda pergunta: por que ele não levou a botija? Não, pastor, ela não levou a botija porque ele talvez ficou com dó dela. Se ele tivesse dó dela, não levaria os seus filhos, ou nem sequer pensar em levar os seus filhos. É porque também para o olho do credor, aquela botija não valia nada, porque a botija não era de ouro, não era de prata, não é de ferro, não é de bronze, era uma botija de barro de azeite. Tem coisas que você olha para você e diz: eu não tenho nada. Na verdade, para você pode ser nada, mas para quem tem uma visão de Deus, sabe que ainda que você ache que é insignificante, será o meio pelo qual o milagre vai acontecer dentro da tua casa. Já percebeu que Deus usa sempre coisas insignificantes para grandes milagres? Ah, irmão, me ajuda a pregar. Já percebeu que Deus usa sempre coisas insignificantes para grandes milagres? Quem derrubou o gigante? Uma pedra. O que abriu o mar? Um cajado velho. Raabe foi livre com sua família com um fio de escarlate que estava na porta de sua casa. Essa mulher vai ver um milagre com um vaso de azeite. Esse vaso de azeite pode ser você também, que alguém olha para você e disse: não conta com ele não, porque não vale nada. Alguém olha para você e disse: não tem nada para oferecer, porque esse mundo só quer andar com pessoas que possam oferecer alguma coisa. Olha para você e diz: não tem nada para poder oferecer.
Ninguém quer mais, não vale nada, não presta nada, não tem valor, porque o mundo nos rotula pela roupa que vestimos, pela casa que moramos, o bairro que moramos, o carro que andamos. Eles nos rotulam assim. Mas quando Eliseu viu, Eliseu disse: eu já sei o que vai ser o milagre. Talvez você olhe para dentro da sua casa e diz: aqui não tem nada para acontecer. Mas o profeta que tem uma visão de Deus diz: tem uma botija ainda, tem alguma coisa que sobrou. Então pega essa palavra, que eu estou cheio de Espírito Santo para te dizer: oh glória, Deus vai usar o que ainda sobrou do nada. Deus ainda vai usar aquilo que restou do casamento, aquilo que restou da empresa, aquilo que restou da tua vida espiritual. Ele vai pegar o que sobra e o milagre vai acontecer. Alguém está crendo? A tua casa vai ser um cenário de milagre. A tua casa vai ser um ambiente de milagre. Era uma botija de azeite. E eu pergunte para alguém, e nós estamos num momento tão espiritual. Pergunte para alguém: você já perdeu muita coisa, não é verdade? Tem gente aqui que já perdeu muita coisa. Já perdeu tanto que está com medo de fazer outras coisas. Já perdeu tanta coisa que já te paralisou. Com traições, deslealdades, pessoas que te lesaram financeiramente. Quem sabe diziam até que eram crentes e você se decepcionou. A sua vida tem sido uma vida de perdas, de tantas dificuldades, desafios, tantas portas fechadas, que você nem acredita mais que Deus pode operar alguma coisa. Imagina aquela mulher. Ela estava no desespero, ela precisava de um milagre. Sabe o que Deus me ensina aqui? Que Deus vai usar aquilo que nós temos. Eu queria que você pensasse sobre a sua vida agora. Não é sua esposa, seu filho, mãe, pai. Não, é você. O que você tem ainda? O que restou? O que foi que sobrou? O que Deus colocou em tuas mãos? Talvez o que você tenha não seja coisas materiais, mas o que Deus colocou em você está aqui dentro. E está aqui dentro também. Sabe como é que eu fiquei conhecido na cidade? Eu tinha um sonho de ser jogador de futebol. Já pensou? Depois eu tinha um sonho de ser policial. Aí quando me converti, eu achei, Marta, que eu ia ser cantor da igreja. E sabe uma coisa que eu aprendi, gente? Que se você quer descobrir o que você tem, se envolva com Deus e com sua obra. Você vai descobrir. Aí eu comecei a me envolver com a igreja e com a obra. E eu descobri que eu falava bem. Mas eu não tinha curso de oratório, precisava fazer teologia para poder fazer isso. E aí quando eu descobri que eu falava bem em público, eu comecei a fazer umas apostilas para eu vender, para dar cursos. E a apostila deu certo. Aí depois eu comecei a gravar DVDs. Tem um bocado de gente que tem meus DVDs. Primeiro DVD, os 3 erros de Sansão no Vale de Sorek. Sem barba, magro, oh glória. Andando na minha bicicletinha vermelha. Só quem conhecia minha bicicletinha vermelha é Monark, irmão. Melhor bicicleta que tem é Monark, vermelha de bagageiro. E fui batendo na porta de um pastor, na porta de outro. E fui abrindo uma porta ali, fui abrindo outra cá, fui abrindo outra. E eu fui escrevendo depois os livros, e esses livros alcançaram outras pessoas. Aí quando alguém pegava meu livro, disse: quem é esse pastor? Vamos convidar para ele vir para cá. E eu nunca disse não, irmão, para nenhum desafio, porque antes de uma grande vitória, Deus vai te dar um grande desafio. Eu disse: eu vou. E vou em um canto, vou em outro, e comecei a sair do estado, e comecei a visitar outras regiões do Brasil. Estou aqui hoje. Eu podia ter parado lá atrás, mas eu disse: Deus vai usar aquilo que eu tenho, e aquilo que eu tenho eu vou transformar em coisa material. E foi aqui que começou a sustentar meu ministério. Quando eu comecei essa igreja, eu já tinha um ministério que comprou tudo que a igreja precisava naquele momento. Porque quem começou a igreja foi eu, a pastora Eliana e os meninos. Então o ministério me deu aquilo, eu comecei a igreja, e estamos onde estamos agora, e sei que chegaremos muito mais longe ainda. Mas o que eu estou dizendo é, eu estava quebrado, mas eu disse: Deus vai usar o que eu tenho. O que é que você tem? Porque o que Deus vai usar na tua vida para desencadear um milagre, já está em você. Eu tenho que repetir: já está em você, já está na sua vida. É a fase do nada, não é verdade? E, gente, eu estudei tanto essa mensagem hoje,
Lucas 1,37, pois para Deus nada é impossível. Salmo 23, versículo 1, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. João capítulo 15, versículo 5, sem mim nada podereis fazer. Se você está na fase do nada, tem um Deus que resolve todos os nadas da nossa história. Ele diz: eu sou o seu pastor, nada te faltará. Olha, não existe impossível, porque para Deus nada é impossível. A fase do nada é uma fase muito difícil. Eu tenho que parar aqui para eu terminar. Mas sabe o que me chamou a atenção? Hoje eu estava pregando com a Eliana lá em casa. É que no versículo 1, pastor Cláudio está aí, o meu marido, seu servo. Ele não diz servo de Deus, servo de Eliseu. Depois ela diz no versículo 2, esta tua serva. Ele diz: meu marido é servo, eu também sou serva. Aprendi uma coisa: Deus não opera milagres na vida de gente orgulhosa. Deus só opera milagre na vida de gente que é servo, que é humilde, que é simples. Porque quando o milagre acontecer, a glória nunca será nossa, a glória sempre será dele. Ele disse: o teu servo, ele disse, esta tua serva. E olha o nível de obediência dessa mulher. Eliseu disse: vai e pede vasilhas emprestadas. E diz o texto que ela foi. Depois ela fala, pega para os filhos, vai trazendo os vasos. E os filhos obedeciam. Porque se não tem obediência, o milagre também não acontece. Irmãos, o milagre ele é didático. Amém? Agora eu fiquei em casa perguntando para eu fechar esse segundo ponto. Oh meu Deus, a hora está voando. Segundo ponto, para eu fechar: como é que o azeite multiplicou? Eu fiquei em casa perguntando. Ela pegou vasilhas emprestadas. Eu não sei se foram 10, 50, 100, eu não sei quantas foram. Ela deixou as vasilhas na sua casa. Mas como é que multiplicou? De onde veio o azeite? E aí que eu entendi, porque o texto diz assim, olha que interessante. Versículo 5. Versículo 5. Versículo 5, não, versículo 4. Depois entre em casa e fecha a porta atrás de você. Versículo 4, está por aí? Está aparecendo aí, gente? Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e de seus filhos e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Aquelas vasilhas eram as quais? As emprestadas. Ele diz, aquelas, não era que ela tinha em casa, aquelas eram emprestadas. Sabe de onde o azeite estava brotando? Da vasilha insignificante que ela tinha em casa. Ah, pelo amor de Deus, irmão, você entendeu, irmão? Alguém pegou isso em nome de Jesus? O azeite não foi caindo de vasilha em vasilha. A vasilha que ela tinha enchia de azeite, ela enchia os vasos. Aí depois a vasilha que ela estava enchia de novo, ela enchia o segundo vaso. A mesma vasilha que encheu os dois primeiros, enchia de novo, ela encheu o terceiro vaso. Está entendendo o que eu estou te dizendo? O milagre já está na tua casa. Deus só está pedindo para você se mover. O milagre já está na tua casa. A vasilha que Deus vai usar já está na tua casa. Porque a vasilha é você. O vaso é você que vai derramar na vida dos outros o milagre que Deus já está operando na sua história. Diga para você: esse vaso sou eu. Diga: eu serei agente de milagres na vida de outras pessoas. Ela disse: não tenho nada. Aquilo que não era nada se tornou tudo. Se não der para terminar, a gente termina outro dia, que eu não vou demorar não. Vou terminar, entregar na hora certa. A primeira fase é a fase do desespero. A segunda fase é a fase do nada. A terceira fase para viver um milagre é preparar o ambiente para o milagre. Eu fiquei em casa falando com a Eliana hoje, pensando, é bom você entrar na história, não é? Aquela mulher está viúva. Me desculpe o óbvio. Se ela está viúva, o marido tinha morrido. Você acha que ela velou o corpo do marido onde? Na sua casa. E só quem já teve um velório na sua casa sabe, a imagem fica registrada para sempre na mente. Uma pessoa que foi violentada sexualmente em uma casa,
agredida em uma casa, assaltada em uma casa, todas essas imagens ficam relacionadas àquele lugar. Tem gente que diz assim: esse lugar não me traz boas lembranças, esse lugar não me traz boas memórias. Quando assaltaram a nossa casa, naquele período que eu falei que foi o tempo mais difícil da minha vida, Eliana desesperou. Eu não quero ficar aqui mais uma noite, porque quem já foi assaltado na casa, que os bandidos entraram, você acha que na noite os bandidos voltarão de novo para a sua casa? Você fica desesperado. E aí eu falei, olha o que Eliseu disse, no versículo de número 3, vá, peça vasilhas emprestadas a todos seus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. E depois ele diz no 4, depois entre em casa, feche a porta atrás de você e de seus filhos, e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Por que o milagre não aconteceu na casa de Eliseu? Por que o milagre não aconteceu na casa dos vizinhos da mulher viúva? Por que tinha que ser na casa dela? Porque aquela casa era marcada pela morte, pela dívida. Mas aquela casa precisaria ser marcada por milagres. Você não vai contar testemunho dos outros, você vai ter os seus próprios testemunhos de milagres para poder contar. Como homem de Deus, eu profetizo aos que estão aqui, os que estão assistindo, que o que todo mundo vai falar da tua casa, não é que lá tem morte, confusão, problema. Vão dizer, a casa dele é um lugar de milagres. Alguém recebe isso? A casa dela é um lugar de milagres. Os teus melhores dias depois do altar serão na tua casa. A tua casa será um lugar das boas notícias de Deus. Eu não sei o tamanho dos traumas que você viu, como essa mulher, mas o milagre vai ser tão grande que o que vai ser marcado na sua casa não são os traumas do passado, mas os milagres do presente. Deus fala para Eliseu: diga para ela que vai ser na casa dela que o milagre vai acontecer. Você pode profetizar para alguém, dizendo: é na tua casa que o milagre vai acontecer, é na tua casa que o milagre vai acontecer. Aleluia! Deus está aqui, glória a Deus, aleluia. A porta estava fechada na terra, mas a porta do milagre estava aberta nos céus sobre aquela casa. Eliseu não mandou ela sair de casa. Eliseu só disse: é na tua casa que você tem que permanecer. Vai ser difícil essa palavra, mas Deus vai dizer: permaneça. Permaneça, oh glória. Na casa que não tinha nada, está tendo tudo. Na casa que tinha dívidas, está tendo milagre. Na casa que tinha morte, está tendo vida. Ela preparou o ambiente. Irmãos, para quem tem caráter, ficar tomando coisa emprestada não é ruim. Deus estava quebrando aquela mulher para pegar vasilhas emprestadas. Quando eu doei o primeiro carro para a igreja, eu fiquei 1 ano e 4 meses sem carro. Era muito constrangedor pedir carro emprestado. Era muito constrangedor. Quando eu dou o segundo carro para a igreja, eu fiquei 3 meses sem carro. E por isso que eu fui alugar os carros, que eu precisava muito. Pedir coisas emprestadas é difícil. Porque se ela vivesse o milagre sem Deus tratar ela, porque tem gente que é assim: pois eu vivo milagre, mas também não peço nada a ninguém, nem pai, nem mãe, nem parente. Deus disse: pois eu vou lhe tratar. Peça vasilhas emprestadas, vasilhas vazias e não poucas. Deus estava trabalhando com ela o orgulho, para que criasse um bom relacionamento. Porque infelizmente tem pessoas que elas dizem: eu não preciso de ninguém para viver milagres, até que Deus nos coloca numa fase de desespero tão grande, que até aquelas portas que a gente nunca queria bater, nós somos forçados a bater. Até aquelas pessoas que nós não queríamos ligar para pedir ajuda, nós somos forçados a ligar, para que a gente entenda que na nossa vida tudo é por Deus e por causa de Deus, nada é por causa de nós. E eu sei, irmãos, não vou falar isso aqui não,
Não vou falar isso aqui não. Eliseu disse, eu tenho que finalizar. Meu Deus, eu tenho que finalizar. Eliseu disse, vasilhas vazias? Não poucas, muitas. Por que ele falou muitas e não poucas? Porque o teu milagre será do tamanho da tua fé. O teu milagre será do tamanho da tua fé. Qual é o tamanho da tua fé? Assim será o tamanho do teu milagre. E eu achei tão bonito. O quarto ponto eu vou ter que terminar. Eu tenho 2 minutos. A primeira fase, qual é? Do desespero, que a gente clama. A segunda fase, qual é? A fase do nada, não tinha nada. A terceira fase, a fase que prepara o ambiente, pega vasilhas emprestadas, fecha a porta, crê no milagre, bate em porta e deixa as vasilhas. A quarta fase, para ver o milagre. Tem gente que não vai entender isso, mas vou explicar. A fase do segredo do resto. Olha o que Eliseu disse. Isso é um milagre didático. Versículo 4. Derrame azeite em todas as vasilhas e ponha à parte as que vão ficando cheias. Diga assim, por à parte as que ficarem cheias. Diz que quando ela fala para o filho, pega mais uma, o filho diz, não tem mais nenhum vaso. E aí eu aprendo uma coisa. Por que ele mandou encher e as que ficarem cheias ficassem à parte? Porque Deus nunca vai fazer um milagre incompleto. Deus sempre fará um milagre completo. Perceba que os 5 pães e 2 peixes, eles não foram quebrados. Os pães foram dados inteiros e os pães foram dados inteiros. Pegou? Na tua vida, o milagre será inteiro, será completo. O maná não dava farelos, o maná dava inteiro, porque Deus não vai fazer milagre pela metade. Deus vai fazer o milagre de forma completa. Quando eu vou dar carona para alguém, a pessoa diz, aqui tá bom, pastor. Diz, não, a bênção tem que ser completa. Ô irmão, diga para alguém, diga para alguém, o teu milagre vai ser do tamanho da tua fé. Profetiza, diga, o teu milagre vai ser completo. Deus não fará pela metade. Você pode dizer, Deus não fará pela metade. Oh! Aleluia! Espírito Santo, Espírito Santo de Deus. Só posso ler um versículo agora. Versículo 7, final. Depois que todas as vasilhas ficaram cheias, essa aqui vai ser uma pancadinha, mas vai ser bom. Depois que todas as vasilhas estavam cheias, olha o versículo 7. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse, vá, venda o azeite, pague suas dívidas, você e seus filhos verão do que sobrar. É uma pancadinha, mas é tranquilo. Tem gente que quando está na crise, procura Deus, a igreja, o profeta e a oração. Essa mulher nos ensina uma coisa interessante. Ela não procurou o profeta só na crise, ela procurou o profeta depois que o milagre aconteceu. Porque tem gente que quando o milagre chega, não procura profeta, não procura liderança, não procura igreja. Milagre aconteceu, vai embora. Ela diz, depois que o milagre aconteceu, ela foi aonde? Ao homem de Deus, para receber uma instrução do homem de Deus. O homem de Deus, vá, venda o azeite, pague todas as suas dívidas e vivei do resto. Não é viver com o resto, é viver do resto. E aí eu tenho que profetizar. Tem gente que está vivendo com o resto. Paga um boleto hoje, já tem 3 vencidos. Paga uma conta de energia, já tem 2 vencidas. Vai pagando as coisas pela metade, porque só vive com o resto. Mas Deus não vai fazer você viver mais com o resto, mas do que sobrar. E vai ser muito em nome de Jesus.
Eu quero profetizar que você vai pagar todas as suas dívidas e ainda vai sobrar dinheiro para você viajar. Eu quero profetizar que você vai pagar todos os seus boletos e vai ter dinheiro para pagar a escola dos meninos. Eu quero profetizar que você vai pagar a faculdade ou as contas que você tem e vai sobrar dinheiro para investir. Deus vai tirar toda a miséria, o que é resto, e Ele vai dar aquilo que será suficiente. Você não viverá mais da necessidade, mas viverá da providência de Deus. Haverá uma anistia de dívidas. O segredo do que sobrou é porque começou o texto com morte, terminou com vida. O texto começa com dívida, termina com lucro. O texto termina com vergonha, mas termina com honra. O texto termina com desespero, mas termina com restituição. Assim será o milagre de Deus na tua vida. Será completo, com restituição, com honra, com a bênção de Deus, com a prosperidade e com o milagre da parte de Deus. Fique em pé, por favor, em nome de Jesus. Vamos. Aleluia. Espírito Santo, ore. Espírito Santo de Deus. Chegando, Aleluia. uma novidade pra minha vida. É uma promessa antiga, esperada, desejada, tão chorada, está chegando. Aleluia. Uma novidade, eu estou sentindo. Está chegando uma novidade. Ó o milagre, ó o milagre. Na minha vida. Olha o milagre, olha o milagre. É uma promessa antiga, esperada, desejada, tão chorada. Está chegando uma novidade. Irmãos, eu sei que é o Espírito Santo. Eu queria que você escute o que eu vou te explicar aqui agora, em nome de Jesus. A vida daquela mulher mudou porque ela creu na palavra do profeta. Foi a direção que o profeta deu. Mas eu queria, mesmo que tenha alguma pessoa que você não conheça perto de você, não pode ser sua esposa, nem seus filhos, mas eu queria que você perguntasse para as pessoas que estiverem ao seu lado, assim me pergunta: você precisa de um milagre? É uma pergunta simples. Você precisa de um milagre? Vê se a pessoa respondeu. Vê se ela precisa de um milagre. Tem que ter resposta, amém? Pergunte aí, a pessoa respondeu para você: irmão, você precisa de um milagre? Cleiton, Lucas, Ícaro, Marta, Andressa, Isabela, vocês precisam de um milagre? É isso. Se tem alguém que está do teu lado e precisa de um milagre, segure na mão dessa pessoa e diz para ela: eu vou orar pelo teu milagre. Eu vou pedir a Deus para Ele te entregar esse milagre. Eu creio muito na oração coletiva. Eu creio que Deus age a partir de uma oração coletiva. Talvez essa pessoa não vai falar para você qual milagre ela precisa,
Mas assim como você vai orar por ela para que ela receba milagre, vai ter alguém também orando por você para que você também receba milagre. Então, não precisa ser uma oração demorada, mas seja uma oração objetiva, dizendo: Deus, opera o milagre na vida do meu irmão, opera esse milagre na vida da minha irmã. Eu intercedo por ele, me colocando na causa dele, na causa dela. Eu clamo a Deus. O que é clamor? É suplicar. Não é oração de passarinho, irmão, é oração de leão, é rugido, é clamor, é desespero, aleluia, é invocar e dizer: Deus, o meu irmão precisa de um milagre. Ore agora, ore, feche o seu olho agora e ore, porque na medida que você ora pelo milagre dele e dela, Deus também toca a sua vida com milagres. Quem fala línguas pode falar em outras línguas. A intercessão, diaconato, quem está em casa, em nome de Jesus, eu concordo com essa oração. Eu libero um milagre na sua vida, milagre na sua vida, em nome de Jesus. Espírito Santo, quem pode orar? Ai, é próximo e brece a darás. Olha o milagre. Solte a mão em nome de Jesus. Solte as mãos. Pode soltar as mãos. Erga as mãos aos céus. Isso. Envolve esse ambiente com milagres, com adoração. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Diga: eu sou milagre. Eu aqui sou milagre. Vamos pra cima, vamos. Aquilo que e depois se arrependeu, mas fiel é Deus. Olha, fiel é Deus. Ei, meu Deus. Vamos, Semap! Vamos! É uma noite de milagres. É um ambiente de milagres aqui hoje. Deus que não dá, mas sempre chega na hora exata. Ele não mente, não se arrepende, porque ele zela por sua palavra. Já prepare o coração ver Deus completar essa linda obra que Ele começou na sua vida, e você vai cantar. Vamos, Semap! Quando estiver e não puder, a balabastura cadará. Você vai entoar o hino da vitória toda vez que o mar vermelho tiver que passar. Meu Deus, cadê esse povo comigo aqui? Vamos! Já prepara o ambiente da promessa, do milagre. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória do outro lado cantou.
presença de Deus, irmãos. Oh, labachorendere manduriandere basara. Chorei mandere basuriandere calabrachai. Trebandurio de canduri bichorendere basai. Deus vai usar pessoas aí para entregar alguma coisa para alguém. Eu vou sorrir com o teu milagre. Eu vou me alegrar com o teu milagre. Eu vou celebrar contigo o teu milagre. Nós vamos festejar esse milagre. Nós vamos marcar aquele churrasco para celebrar esse milagre. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu tenho certeza que haverá milagres. Essa mensagem não vem em vão. Há um propósito de Deus em cima dessa palavra, em nome de Jesus. Onde não tinha nada, vai ter tudo. Talvez você tenha tudo na casa, materialmente falando, mas está faltando um milagre. Está faltando a paz, está faltando a comunhão, está faltando a alegria, está faltando saúde, está faltando a bênção de Deus naquele lugar. Em nome de Jesus. Que seja a noite de milagres. Eu quero saber se tem alguém aqui que vai ver o maior milagre. Tomar a decisão de entregar a sua vida a Jesus. Se tem alguém que veio aqui esta noite para ser o maior milagre vivo, entregar a sua vida a Jesus. Esse é o maior milagre que alguém pode viver. É de ter uma vida totalmente transformada pelo poder do Espírito Santo. Se você está aqui agora, acompanhe o chat também. Se você está assistindo agora no chat, qualquer lugar desse país, e quer entregar a sua vida a Jesus, você vai escrever: eu entrego a minha vida a Jesus agora. E se tem alguém aqui dentro agora que quer tomar essa decisão, você pode somente levantar uma de suas mãos e vir aqui à frente, porque nós queremos orar pela sua vida, de tomar uma decisão de entregar a sua vida a Jesus. Tem alguém em nome de Jesus? Alguém que está agora disposto e disposta a tomar essa decisão, de tomar essa decisão por Jesus? Se tem alguém, se manifeste. Se tem alguém, o momento é esse. Em nome de Jesus. Esse é o maior milagre. É o milagre da salvação, da bênção de Deus. Onde está você em nome de Jesus? É o maior presente dos céus, a salvação. Se existe alguém que Deus está falando muito ao seu coração, eu repreendo as fortalezas, as cadeias agora, todos os pensamentos contrários, toda voz que não é de Deus, mas que você seja livre agora. Seja livre agora. Tem alguém agora em nome de Jesus? Eu sei que você pode estar aqui dizendo: pastor, eu tenho perdido muitas coisas na minha vida. Aquela mulher perdeu muita coisa, mas não perdeu a fé. Onde está você? Em nome de Jesus, que decide tomar essa decisão. Onde está você? Eu repreendo todas as cadeias que estão prendendo sua perna agora. Está prendendo seus pés, 1 tonelada dos seus pés nas suas costas. Sai agora em nome de Jesus. Todo peso, sai agora. Todo peso, estou dando uma ordem, todo peso, sai agora. Em nome de Jesus. Toda mentira, todo conceito religioso, sai agora. Conceitos familiares, fortalezas na sua mente, sofismas, mentiras, que toda cegueira saia agora, toda fortaleza saia. Que a luz do Evangelho entre agora por Jesus, pelo Espírito Santo. E que você tenha clareza, sensibilidade espiritual. Seja tocado pelo Espírito Santo, permita-se. Se você está aqui, a minha última vez, a oportunidade está franqueada e você tomar uma decisão com Jesus. Tem alguém? Se não tem, Deus continue abençoando a vida de todos os que estão presentes de forma linda e poderosa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero convidar o pastor Josemir para estar orando por nós, nos abençoando. Em nome de Jesus. Gente, Deus me deu essa mensagem tem uns 3 dias. E eu vou fazer um livro dessa mensagem. Eu vou melhorar e vou lançar o livro. Agora vai ser o meu 7º livro, As Fases de um Milagre. Amém, em nome de Jesus. E aí eu tenho, para não ficar com essa inveja assim, que ninguém falou amém, nem glória a Deus, não ficar com inveja, glória a Deus. Você vai dizer para alguém: a sua história vai ser um livro. Alguém crê nisso em nome de Jesus? Ah, pastor, não sei escrever. Tem quem escreve. Então a sua história vai ser um livro. O teu milagre será um livro em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, pastor Zemir. Obrigado a todos.
Amém, irmãos? Olha a maquiagem, tá vendo? Senhor, crê naquilo que foi lançado sobre as nossas vidas. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por cada palavra, te agradecemos pelo alimento, te agradecemos pelo despertamento, te agradecemos, ó Deus, por abrir os nossos olhos, porque cremos que o milagre começa em nós, o milagre começa com o pouco que temos. Deus, que o Senhor possa cauterizar os nossos corações, que possamos, em nome de Jesus, crer piamente naquilo que a Tua palavra nos diz, que nós somos o milagre, que nós somos filho, como foi louvado nessa noite. Pai, que o Senhor também dê uma noite tranquila, leve o Teu povo em paz, uma semana abençoada, regrada pelos milagres e pelos cuidados do Senhor. É o que nós oramos e assim o abençoamos, em o nome de Jesus. Amém, irmãos? As crianças já estão aqui? Já estão? Nós vamos orar também pelas nossas crianças, amém, amém, irmãos? Que é o futuro, né, irmão, da igreja, o futuro da nação. Precisamos orar, regrá-los com oração, amém? Vocês podem me ajudar a orar pelas crianças, em nome de Jesus? Pai, nós queremos orar, apresentar não somente os nossos filhos, ou os netos, ou os nossos sobrinhos, mas todas as crianças, Pai, não somente pertencente a um âmbito evangélico, a congregados nessa igreja, mas a todas as crianças do Brasil, a todas as crianças. Pai, que o Senhor os proteja, que o Senhor os guarde, que o Teu Santo Espírito esteja livrando elas, concedendo os livramentos, Pai, de toda a maquinação, de todo o homem maldoso, meu Deus, de toda a maldade. Nós os abençoamos em nome de Jesus, amém, amém, irmãos? Erga suas mãos para cá, por favor. Que o grande amor de Deus Pai, as doces e as ricas e as consolações do Espírito Santo de Deus, não seja somente hoje, mas que seja para todos sempre, com todos vocês, e todos possam repetir comigo com um sinal de concordância, dizendo amém. Irmãos, tem alguém aqui na frente aceitando Jesus, pastor?